Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negra. Ó, estamos chegando na hora do almoço, eu vou trazer bomba nesse corte aqui, tá? Sobre a contratação, presta atenção, de Depay, tá? Depay. E aí, o nome que está se falando agora no mercado aí, que é o nome do Martial. Tem confirmação da negociação. Então, assim, que o Flamengo tá... Não vou dar spoiler, não. Então fica nesse vídeo, não arreda o pé daí, fica até o final. Fica até o final, para você ficar super informado de tudo que tá rolando no Flamengo. Agora, meu camarada, minha camarada, corre aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, clica no sino das notificações, porque assim, todo dia eu vou vir aqui e vou te deixar atualizado a par de tudo que tá rolando no Mengão. Clicou no sino? Se inscreveu? Tamo junto? Bate aqui, ó. Beijo no seu coração rubro-negro e bora pro vídeo, mas aqui. Comenta aqui. Comenta antes do vídeo, comenta aqui pra mim. Vai aqui embaixo, comenta aqui. Você acha que o Flamengo deve sim contratar um outro atacante? Tá certo o Flamengo de contratar um outro atacante? Comenta. Ou você acha que o Flamengo deve apostar no Gabigol? Comenta pra nós e vem embora pro vídeo. Vem comigo aqui, ó. Deixa eu soltar aqui, ó. Por jogo, 2 gols, 1 assistência. 22, 23, 29 jogos, 17 como titular. Minutos por jogo, 49,7, 9 gols, 3 assistências. E na última temporada foram 19 jogos, titular em 7, 2 gols, 1 assistência, minutos por jogo, 33,2. Não são números, o PAC, que saltam aos olhos. Assim, o nome chama o Martial, hein? Pô, o cara conhecido, legal. Você vê os números, a ficha técnica dele recente não é das melhores. É um nome para o Flamengo, na sua opinião? Tecnicamente, acho que seria um nome interessante. A gente tem falado, né, nessa última semana de jogadores europeus que vêm para o Brasil nesse momento de abertura do mercado, mas geralmente jogadores 30 a mais, né? Geralmente. O Anthony Martial tem 28 anos de idade. Então, assim, um cara que até pouco tempo era titular do Manchester United, fazer esse movimento de tudo que a gente falou aqui que vem acontecendo, embora o Flamengo seja o destino sempre mais provável, acho que seria um dos movimentos que mais me surpreenderia. E acho que para o Flamengo, assim, de novo, a mesma discussão. É preciso entender qual é o interesse desses jogadores para vir para cá. Mas, partindo do princípio que é uma contratação viável, que é um jogador interessado, acho que tecnicamente seria um tremendo reforço para o Flamengo dentro do nosso contexto. Porque, assim, é claro que a gente imagina que o Gabigol possa repor o desfalque do Pedro. Mas, para isso acontecer, é preciso reativar, reencontrar um Gabigol que há ano a gente não vê. Há mais de ano a gente não vê. Então, é claro que existe a dúvida, e tem que existir a dúvida, não pelo que ele já fez, mas a dúvida pelo que ele faz hoje, pelo que ele não faz. E diante dessa dúvida, é natural que o Flamengo olhe para o mercado. Porque para ficar do jeito que está, né? Pedro machucou, eu tenho o Gabriel de hoje, eu tenho o Carlinhos de hoje, eu tenho o Bruno Henrique de hoje. Olha, o Flamengo, para manter o nível que ele espera que se tenha, que todos esperam que ele tenha, o Flamengo vai ter que olhar para o mercado. Para o mercado de janela fechada e com algumas opções voando, né? Jogadores que já estavam livres. E o Anthony Martial, o Memphis Depay, são algumas dessas opções. Reencontramos aquele Gabigol. Pô, ter aquele Gabigol, talvez o Flamengo não precise com tanta urgência ir ao mercado, mas essa é uma incerteza de momento. Então, acho que se o Flamengo tiver como trazer um cara do naipe do Martial, economicamente falando, acho que seria um reforço inusitado e bastante interessante. Ainda assim, é um Flamengo com 3 competições e um jogador só não vai dar conta disso, mesmo que o Carlinhos consiga entrar nas outras 2 competições, que não a Copa do Brasil. O André Kfouri, como é que você olha para essa tentativa de movimento do Flamengo com o Martial? O Depay já foi falado no Corinthians, agora é falado também no Flamengo. Eles seriam esses jogadores que poderiam se encaixar exatamente na função do Pedro hoje? Agora, na questão, né, específica do Flamengo, que é o que a gente está debatendo aqui, tem a falta de sorte máxima, né, do Pedro ter se machucado depois do fechamento da janela. Aí, ontem a gente comentou aqui sobre Corinthians, Depay. Eu falei, por que né, o Corinthians não se mexeu, já que sabia que tinha esse dinheiro para contratar já há algum tempo, com a janela aberta, ou seja, opções mais variadas, talvez até mais generosas. Foi anunciar um interesse quando a janela estava se fechando. Mas no caso do Flamengo, apesar da onda de lesões ser antiga, relativamente falando, agora que a janela se fechou,
o Flamengo tem que procurar jogadores que estejam livres, né? Eu também me surpreenderia, assim como o Zupac disse, se o Marcial vier jogar no Brasil. Não tem nada a ver com o Flamengo. Até acho que se por acaso ele tomou a decisão, de maneira inusitada mesmo, de fazer essa aventura na carreira e vir jogar no Brasil, da Premier League para o Campeonato Brasileiro, o Flamengo é um destino absolutamente natural e seria, talvez, não o único, mas um dos únicos clubes que a gente poderia olhar e falar assim, não, faz sentido o que ele está fazendo. Mas não dá para entender um movimento como esse sem dizer que principalmente para um jogador de menos de 30 anos, um passo atrás na carreira, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E, de novo, não tem nada a ver com o Flamengo. Tem a ver com essa viagem, da titularidade, independentemente do período na história que o Manchester United atravessa, a falta de ambição. Estamos em mais uma temporada, você vê a classificação do Manchester United, você já esquece que vai ser um ano de objetivos atingidos conforme a tradição e a sede de conquistas que o torcedor tem. Mas, independentemente disso, é um passo atrás. Não é nada vergonhoso, não é nada que um jogador deva dizer, não, de jeito nenhum, mas é um passo atrás do ponto de vista profissional. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar os números do Pedro. A gente mostrou o do Martial e, claro, a referência dele é outra, o sarrafo onde ele está jogando é um sarrafo alto, complexo, de brilhar sempre, mas o Pedro, em compensação, tem números fartos. Gustavo Zupac, nessa temporada, 43 jogos, foi 40 vezes titular, 30 gols. E a gente acabou de entrar em setembro, 8 assistências, minutos para participar de um gol, 88,5, artilheiro do time em letras garrafais, em todas as competições. Essa é quase uma tela autoexplicativa, né, para o tamanho. Eu ia te perguntar qual o tamanho, quase dá para falar. A tela o tá tamanho aí. são 30 gols. É isso, o tamanho leia a tela, né? É impressionante, o Pedro vive um auge da carreira, uma temporada fortíssima. A gente tem falado ao longo do ano daqueles jogadores que são os melhores do país na temporada. O Matheus Pereira já esteve na discussão, o Júnior Santos já esteve na discussão, infelizmente machucou, o Luiz Henrique está na discussão, Pedro e Estevão estiveram quase o tempo todo na discussão. A temporada do Pedro é de um nível absurdo, a ponto dele voltar para a seleção brasileira, a ponto de ele ter sido procurado por um time da Premier League. A gente falou do Marcial podendo fazer esse movimento pós-saída do Manchester United, mesmo que seja um time da parte de baixo, da rabeira da Premier League, como é o Nottingham Forest, mas um time de Premier League fez uma oferta para o Pedro aos 28 anos de idade. Numa oferta alta. Sim. Isso mostra o nível de futebol que ele está jogando, isso mostra o tamanho da falta que ele vai fazer. Falta que ele faz pelo protagonismo que ele exerce, pela qualidade que ele tem e pelo perfil de jogador que ele é. A gente já cansou de falar que o Pedro é um atacante raro. Ele reúne qualidades raras dentro do nosso contexto, claro, para um jogador do tamanho dele. Então, assim, por mais que o Gabriel jogue muito bem, muda a maneira de jogar. Né? O Carlinhos tem mais o perfil do Pedro, mas está muito distante da qualidade. O Gabriel tem a qualidade do Pedro, né? Ou até melhor, quando ele está numa boa fase, aí é uma questão subjetiva, mas muda o perfil. Né? Então, sem o Pedro, tem uma perda técnica grande, os números que ele entrega se perdem, e para o Tite, na ideia de montar o time como ele gosta, ou para o Dorival, dentro do contexto de seleção, é um desfalque muito complicado de, nesse momento, conseguir substituir. Pois é, tanto que a gente viu o Brás falando sobre uma perda irreparável, que é o Pedro, e é mesmo, a gente viu, 30 gols. Ele está no seu melhor momento com a camisa do Flamengo, talvez o melhor momento da sua carreira. Agora, André Kfouri, pensando no Flamengo, a diretoria do Flamengo e o Marcos Braz falando, olha, é algo que a gente não sabia que iria acontecer e realmente a gente não estava pensando em trazer um outro atleta. Vai ter de gastar muito dinheiro, tem de simplesmente abrir os bolsos porque precisa mesmo desse jogador que chegue perto do Pedro, se é que não se vai conseguir substituí-lo, já que ele disse que é irreparável. Como é que você enxerga isso agora, a diretoria? Tipo, agora a gente vai de todo jeito e loucamente para o mercado. Eu acho mais difícil encontrar do que ficar pensando em quanto isso vai custar. Porque se um clube no Brasil pode fazer uma contratação meio de emergência, assim, de uma hora para outra, sem planejamento e também sem que isso estrangule o clube financeiramente, sem que seja uma irresponsabilidade, tem dois, né? Tem o Flamengo e tem o Botafogo, porque basta o dono da grana no Botafogo achar que precisa contratar mais alguém,
ele está tratando do dinheiro dele, da holding que cuida dos clubes de futebol que ele administra, ele vai lá e eu não estou fazendo críticas aqui, eu estou falando sobre uma realidade. Quem tem dinheiro para gastar sem hipotecar o futuro do clube, sem cometer uma irresponsabilidade? O Flamengo e o Botafogo. Mas eu acho mais difícil encontrar alguém que justifique um alto investimento, mesmo que seja numa situação que, óbvio, ninguém poderia prever, e que pega o clube num momento de muita fraqueza, porque o Pedro não é o único machucado. Ele é o principal machucado e é aquele que vai demorar mais tempo para voltar, infelizmente. Que o Pedro seja bem operado e se recupere, assim, totalmente, volte mais forte e com a cabeça melhor para tratar, né, da sua carreira, de seguir em diante depois desse problema tão sério. Mas ele vai demorar para voltar. Também na posição de negociação é difícil, porque qualquer que seja o jogador, né, não vou falar o clube, porque tem que ser alguém que está livre. O Flamengo não vai negociar com clube algum, mas vai negociar com agentes, né? É o que se imagina. Essas pessoas sabem que o Flamengo precisa fazer essa contratação. Ninguém vai dar um desconto porque gosta da camisa, porque acha o Rio de Janeiro um lugar legal. O desfalque do Pedro, assim, além do peso imediato para os objetivos do Flamengo na temporada, né, as 3 competições que o Flamengo ainda tem, quando a gente olha para o tempo de recuperação, coloca em muito risco ou torna até improvável a participação dele no Mundial de Clubes, que é um grande objetivo. Junho, julho de 2025, Então, verdade. assim, é um grande objetivo para o Flamengo. A gente sabe da importância que esse primeiro Super Mundial, que vai ser nos Estados Unidos, vai ter para o Flamengo, para o Palmeiras. São equipes que já, agora, né, desde 2024, já estão falando em contratações pensando no Mundial de Clubes. E para o Pedro, né? E para o Pedro, né? Isso é possível que ele se recupere a tempo, mas para isso acontecer tem que ser uma recuperação nota 1000. Espero que ele consiga, mas nesse momento dá para chamar de improvável, né? Uma participação. Pois é, e também não adianta muito, né, ficar fazendo comparações, porque cada organismo é um, né? Isso. Claro. Alguém vai falar, mas o Ibrahimovic com 40 anos de idade voltou em 6 meses. Foi. Mas a gente também não sabe qual o grau da lesão, Mas como ele, pelo jeito, ele se recupera que nem o Wolverine, sabe assim? Wolverine. É Wolverine. Wolverine. Não, é Wolverine. É Wolverine, tá bom. Depende, né? André que for, por favor. O Logan. É o Logan. É assim, o negócio é imediato, né? Não é? É quase embrionário o poder de recuperação faz dele. uma magia ali. 6 meses, essa lesão que às vezes toma 1 ano das pessoas, acho realmente maravilhoso. Só uma coisinha, rapidinho, assim, vocês acham que a temporada do Flamengo está em xeque com essa saída do Pedro? Acho que os objetivos do Flamengo ficam mais difíceis sem o Pedro, sim. Sim, o Flamengo passa a ser menos favorito do que ele era nos campeonatos. Ele ainda tem condições de brigar por todas as conquistas, mas as chances que a gente via para o Flamengo, no meu entendimento, elas caem a partir do momento que o Flamengo perde o seu principal jogador. Concorda? Sim, claro. Vamos... Quem vai ter uma missão aí importante de substituírem o Pedro enquanto não há nenhuma contratação, houve outras, mas em relação ao Pedro não há ainda novidade, é ele. Um ídolo importante que está em baixa, Gabigol. Se é Gustavo Zupac. Você acredita que a gente pode ver essa redenção do Gabigol no Flamengo agora nesse restinho de temporada com a saída do Pedro? Que eu acredito que ele é capaz, acredito, mas ele vai ter que mostrar o que ele não mostrou. Assim, o Gabriel de hoje não resolve o problema do Flamengo, ele vai ter que se provar. Né? Você me perguntou se a temporada do Flamengo está em xeque. O Gabriel está em xeque agora, porque naturalmente abre-se uma brecha para ele que dificilmente seria aberta. Né? Tá muito claro que com o Tite treinador, com o Pedro jogando o que estava jogando, seria impossível o Gabriel recuperar essa posição. A brecha se abriu, agora ele tem que dar a resposta. Ele tem que dar a resposta. E aí a gente vai ver qual é o interesse dele em dar a resposta ainda como jogador do Flamengo, quanto que isso o motiva para tentar mudar esse cenário, se é que ele ainda tem o interesse de ficar no Flamengo. E a demora, isso pela narrativa do Palmeiras, né? A demora do Gabriel em responder o pré-contrato que o Palmeiras entregou a ele me leva a crer que o Gabriel ainda nutre algum tipo de esperança de permanecer no Flamengo. Então agora ele vai ter a chance de mostrar. Eu acredito ser possível, mas é uma mudança radical em termos de desempenho que ele tem que apresentar. Pelo que a gente viu em 2024, a gente tem mais motivos para duvidar do que para acreditar.
mas ele não desaprendeu a jogar. Tá ali. Tá ali. Pode ser uma parte assim, psicológica que agora ele vê. Olhando o Pedro, ele poderia pensar, mano, não tem o perigo de eu conseguir esse entrar. cara gosta mais do Pedro que de mim. Pode. E assim, daqui eu não vou fazer nada, daqui eu não vou sair, porque o Pedro vai continuar jogando o que ele está jogando. E ele falava, né, o Gabriel falava que com os minutos que ele tinha, era difícil que ele mostrasse muito mais, que ele precisava de minutos. É tudo diferente agora. Mas vai depender dele. Então, ele pode? Ele pode. Eu tenho dúvidas? Tenho dúvidas, mas a bola está com ele. Você tem mais dúvida ou um pouco mais de certeza? Eu tenho mais dúvidas que ele vai... Não, que ele pode, eu tenho certeza. Agora, que ele vai, hoje eu tenho mais dúvidas do que certeza. É tudo diferente, né? Tem muitas coisas que agora fazem parte do quadro que não faziam. Então, agora, número 1, o Flamengo precisa do Gabriel. Então, para um jogador que é ídolo da torcida e que talvez estivesse um pouco constrangido com a posição de suplente, tão claramente estabelecida pelo técnico atual, favoravelmente ao Pedro, ele não vai mais precisar sentir isso não vai mais ser um problema. Agora o clube precisa dele e precisa do melhor dele. Ele está no fim do contrato. Para conseguir um contrato melhor do que ele já tem na mão, oferecido pelo Flamengo, ele tem que ir bem. Para sair do Flamengo para outro lugar com um contrato que ele considere vantajoso e interessante, ele tem que ir bem. A imagem tem que ser a melhor possível. E ele não vai ter o problema dos minutos que o Zupac acabou de mencionar. Ele não vai ser um jogador para entrar faltando 15. Ele não vai ser um jogador que no máximo tem um tempo, o segundo tempo, para mostrar o seu futebol. Então, o time precisa dele. Em campo, na maior parte do tempo, porque o elenco do Flamengo está curto. E ele tem toda essa disposição, não só do ponto de vista contratual, seja para ficar no Flamengo, seja para ir para outro lugar a partir do ano que vem, como estímulo para fazer um bom papel. Então, eu acho que as coisas mudam bastante. Zupac, vamos fazer o seguinte, a gente quer entender o que será esse Flamengo sem o Pedro. É um Flamengo, mais do que sem o Pedro, é um Flamengo bastante remendado, né? As opções de agora que o Tite tem para escalar, ainda que, por exemplo, na Copa do Brasil, o Alcaraz, o Plata e o Carlinhos não podem jogar, porque o Carlinhos já atuou por outra equipe, pelo Nova Iguaçu, e Alcaraz e Plata chegaram ao Flamengo depois do fim das inscrições para esta fase da Copa do Brasil, mas com tantos machucados na zaga, na lateral esquerda, no meio-campo e no ataque, qual é o time disponível que o Tite tem para escalar o Flamengo? A gente traçou aqui o que é possível de olhar na prancheta do professor Adenor. A linha de 4, você tem o Wesley ou Varela, Fabrício Bruno e o Davi Luiz, que vai ganhando espaço na zaga dentro desse cenário. E aí eu considero o Alexandre como potencial titular. O Ayrton Lucas está aqui, é quem vem jogando, está até suspenso para o próximo jogo do Flamengo. Mas o Alexandre, imagino, até pelo nível de confiança que o Tite tem nele, pela estabilidade que ele dá para a equipe, para jogar por dentro, para ser um lateral mais de marcação ou mesmo para subir, apesar, né, da idade um pouco mais avançada, deve chegar para dominar a função. Eu esqueci de colocar no banco de reservas o Alan. O Alan estaria aqui brigando com o Léo Ortiz, ou para ser um segundo volante e liberar um pouco mais o Gerson, caso o Alcaraz não esteja bem. Mas eu imagino que pela maneira que o Tite gosta de trabalhar e pelo perfil do Léo Ortiz, que como volante faz um trabalho muito bom desde que ele assumiu esse papel na equipe dentro da Copa América, e pelo perfil do Gerson, que pode ser um segundo ou pode ser um meia, e pelo perfil do Alcaraz, que pode ser um segundo ou pode ser um meia, eu acho que esse trio de meio campo, diante das ausências de Nico de la Cruz e de Jorge de Arrascaeta, é um meio campo interessante para o Flamengo. E aí tem o Luiz Araújo, que com a presença do Gabriel de 9 e do Bruno Henrique pela esquerda, que ele tanto gosta, o Luiz Araújo pode voltar para a direita, que ele tanto gosta, né? O Luiz Araújo jogou pela esquerda no último jogo do Flamengo. Esse trio, em teoria, é um trio que pode funcionar. O que pode acontecer? Mas o Gabriel, como a gente falou, o Gabriel não está bem. Não reencontrou aquele futebol do Gabigol. O Gabi 99 não se reencontrou com o Gabigol camisa 9. O que o Tite pode fazer? Ele pode ter a troca simples do Carlinhos pelo Gabigol, muda... Colegas de futebol italiano, e o Alexandro falou, vem aqui. Atentos ao mercado, muita gente ligando, oferecendo jogadores. Mas nós temos aqui Bruno Henrique
Carlinhos e Gabigol. Gabigol, inclusive, um cara que já fez gols em 3 finais de Libertadores pelo Flamengo, ganhou 2 e aquelas coisas todas. Ou seja, ele deu moral para os jogadores que estão no elenco. E disse que vai avaliar com calma, um pouco mais à frente, mas não pode ser tão à frente assim, porque tem prazo para escrever em Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores da América. Se tiver que contratar, tem que contratar agora, até o início da próxima semana, porque o prazo da Copa do Brasil é 9 de setembro, da Libertadores é 13 de setembro, e você pode escrever jogadores no Brasileiro até 20 de setembro. Então, se falou de Depay, de Martial, que segundo o jornalista Fabrício Romano, o Flamengo entrou em contato com ele para saber das possibilidades. Outros nomes também sendo comentados, Choupo-Moting, atacante do Bayern de Munique, jogou no Paris Saint-Germain, né? Benedetto e tantos outros estão sendo falados por aí. E eu quero saber a sua opinião. O Flamengo tem que contratar alguém para repor ali a ausência do Pedro? Ou é a hora de investir tudo neste rapaz aqui, ó, Gabriel Barbosa? Convenhamos que é uma grande oportunidade que ele tem para dar a volta por cima, né? Para conseguir mais uma grande virada, incrível, porque ele terá mais oportunidade. O Pedro se machucou, o Bruno Henrique não é centroavante, mas o Tite usa ele ali. O Carlinhos é um jogador para compor o elenco, e o Gabriel, estando em forma e estando bem, vai ter mais oportunidades. Quero saber a opinião da galera. É para contratar ou é para apostar em Gabigol? Pois é. Vamos ver aqui. Vamos lá. Antônio Alves. Contratar. Acha que tem que trazer alguém de fora. E pode contratar jogadores que estão livres no mercado e que não têm contrato. Todos esses citados, Depay, Martial, Ben Yedder, Choupo-Moting, Benedetto, está todo mundo desempregado nesse momento. Eles estão sem clube, né? Que tal experimentar o Lohan? Macri está dizendo aqui, pode ser uma solução caseira, é verdade, mas pouco provável. Não acredito que o Tite vai fazer. Leonardo Mendes, Carlinhos não conta. O Carlinhos é um jogador para compor o elenco do Flamengo, né? Jogador caro. Gabigol vai dar a volta por cima, João. Pode anotar. Nunca desacreditei de Gabigol. Pois é, galera. Olha, o Gabigol, ele tem uma grande chance. Ele tem uma grande chance. Porque o Flamengo vai buscar jogador, mas é um jogador de fora, é um jogador que não conhece bem aqui as coisas, o Brasil, o Flamengo. Vai levar um tempo para se adaptar. As informações é que o Gabigol já está recuperado e poderá participar do jogo com o Bahia daqui a uma semana no Maracanã, pela Copa do Brasil. Então é uma grande oportunidade. Só depende dele estar em forma, estar bem e o Tite dar oportunidades a ele. Esse é um ponto também importante. Todo mundo sabe que o Tite não conta com o Gabriel na sua lista de preferências. Isso é muito claro e o Tite tem todo o direito de fazer isso, né? Mas ele não é um dos preferidos do Tite, né? O Gabigol foi pouquíssimas vezes chamado pelo Tite naquele período entre 2019 e 2022, que ele foi o brasileiro que mais gols fez no mundo. Vocês sabiam disso? Entre 2019 e 2022, período da Copa do Mundo, o Gabriel Barbosa foi o jogador brasileiro com mais gols no mundo. E não foi chamado pelo Tite para a Copa do Mundo e recebeu poucas convocações.
Então tá claro, o Tite não tem o Gabriel como uma das suas prioridades. E a opinião da galera? Boa noite, Gabi. Reinaldo Portela, acho que tem que dar chance para o Gabigol. Muito bem. E aí, Rubro Negro, o que você acha? O Flamengo contrata? Vai para o mercado e contrata? Ou o Flamengo... Já houve contato, foram contactados. Tanto o Martial quanto o Depay. E aí, o que você acha? Contrata ou aposta no Gabigol? Deixa nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sino. Tamo junto!